Fala aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Carol, eu sou designer e desenvolvedora da Criare e nesse vídeo eu vou te ensinar 13 efeitos de texto super simples, leves e que dão um baita destaque para os teus projetos. Tem efeito estático, efeito animado, como de costume, a gente não vai usar nenhum plugin adicional para fazer isso. Alguns efeitos a gente vai fazer com as funções nativas do elemento, como esse efeito aqui, ó, de texto 3D, né? E outros a gente vai usar aí um pouquinho de CSS, que eu vou deixar disponível para vocês copiarem aqui no link da descrição. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, entramos aqui na edição do Elementor, né? E como a gente tem 13 efeitos diferentes, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou fazer com vocês o passo a passo dos efeitos que utilizam as funções nativas do Elementor, né? Ou seja, os efeitos que a gente vai usar ali são as funções que o Elementor já oferece para a gente nativamente, que não vão precisar de códigos para fazer. E os demais efeitos que precisam de código, eu vou comentando um por um aqui com vocês e explicando como é que eles vão funcionar e o que vocês podem mexer no código para personalizar eles da sua forma, beleza? Então vamos começar aqui, ó, com Outline Text. Então eu vou subir aqui um pouquinho, vou duplicar esse cara aqui para ficar um pouco maior, né? Vou excluir isso aqui também. Então a gente vai colocar aqui um texto maior, que vai ser o texto com contorno, né? E um texto menor embaixo com preenchimento que vai ficar sobreposto aqui nesse texto com contorno, tá? Então vou escrever aqui Outline Text. Coloquei ele aqui em caixa alta, né, em Caps Lock, mas você pode fazer da forma que você achar melhor, beleza? Aí aqui, ó, no traço do texto, é onde a gente vai definir aqui, ó, vou botar como 2 pixels. Vou colocar aqui também na cor roxa. E aqui na tipografia, eu vou definir ele como 95 pixels para ficar um pouco maior. Então a gente já tem o outline, se você reparar aqui, ó, a cor do texto está como preta. Isso aí acaba causando um problema se você tiver, por exemplo, eu tenho aqui uma cor de fundo que é sólida, né? Uma cor preta sólida. Se você tiver uma imagem, alguma coisa, né, que é multicolorido e tal, isso aqui não vai funcionar muito bem, porque o que acontece? Se você muda aqui a cor, ele vai ficar com um fio também, com preenchimento, né? Então, para que isso não aconteça, o que a gente vai fazer aqui nesse cara? A gente vai colocar a cor dele para transparente, tá? Então, quando você tem ele transparente, você pode alterar aqui o que você tiver aqui atrás, ele vai pegar a cor, né, por dentro ali da letra também, porque ele realmente só tem o contorno, beleza? Então, simples desse jeito aqui você consegue fazer outline text, né, que é o texto com o contorno. Vou duplicar ele aqui só para a gente poder fazer o design igualzinho, né, com esse texto com contorno aqui embaixo. Tá, então o que eu vou fazer aqui é colocar, escrever aqui texto com contorno, só que dessa vez sem caixa alta. Vou vir aqui em estilo, vou tirar esse traço do texto aqui, vou colocar a cor dele como branco, vou dar uma diminuída nele aqui também, vou botar ele uns 55 mais ou menos, para ficar um pouquinho menor, e no peso dele eu vou botar como extra negrito, para dar um destaque maior para ele. E para fazer com que ele fique sobreposto aqui, é só vir em avançado, desvincula aqui nesses valores da margem, e aqui no superior eu coloquei como menos 55. Então ele vai ficar sobreposto aqui nesse nosso outline text, beleza? Então vou abrir aqui o preview, fica desse jeito aqui, fica bacana também, diferente aí, né? Para você colocar nos teus sites aí. Vamos voltar aqui para edição, vamos para o próximo. Também, né? Esse aqui é a mesma coisa, tá? Ele também é feito com as funções nativas do Elementor mesmo. Então eu vou duplicar aqui também, para a gente poder fazer do zero. Vou excluir aqui essa estrutura que eu já tenho montado. Vou pegar aqui um título, vou colocar ele aqui. Vou escrever aqui, vou fazer um texto um pouco diferente. Vou botar como 3D Text. Vou vir aqui na aba de estilo, vou colocar aqui também um traço do texto. Nesse caso aqui, eu vou colocar com 1 pixel só de traço, tá? E vou colocar o traço dele como branco. Aqui na cor do texto, eu vou definir como roxo. E eu vou aumentar um pouquinho aqui na tipografia o tamanho desse cara. Vou botar também os 95 pixels para ele ficar um pouco maior. Vem aqui em avançado, coloca aqui, ó, efeitos de movimento. A gente vai definir um efeito de mouse aqui para ele. Vamos botar aqui inclinação 3D. Vou colocar aqui na velocidade, vou definir como 5. E aqui na direção pode deixar direto também. Outra coisa que eu vou fazer é nomear ele aqui, tá? Vou colocar ele como título 1, porque a gente vai ter um outro título aqui agora. Vou duplicar ele aqui. E esse aqui então vai ser o nosso título 2. Aqui no título 2, em estilo, eu vou colocar aqui, ó, a cor do texto também como branco. Então ele vai ter o traço do texto branco e a cor do texto branco também. Vou vir aqui em avançado, vou colocar aqui ele como, aqui na posição
deixa aqui como absoluto. E aqui, nesses valores aqui, horizontal e vertical, você vai tirar esse 0 aqui para que ele fique centralizadinho aqui no meio, tá? E aí o meu título 2 veio para frente do título 1, não é isso que eu quero que o meu título 1 fique na frente, tá? Então vou vir aqui no título 1, tá? Em Z-Index, coloca aqui como 2, que ele vai vir para frente. E ainda aqui em avançado, em efeito de movimento, a gente vai ligar esse rastreamento do mouse aqui também, tá? Só que aqui na velocidade, a gente vai colocar como 0.05 e deixa a direção aqui também como oposto. E agora ele vai ter esse efeito 3D aqui, tá vendo, ó? Ele vai seguindo, rastreando o mouse, né? E conforme você vai mexendo o mouse, ele vai dando esse efeito de texto 3D. Bem simples também, super facinho de fazer, vou dar um publicar aqui. E agora a gente vai começar a falar sobre esses efeitos que precisam de CSS. Se você reparar aqui, ó, eu já até separei, né, o documento que vai estar disponível para você aqui. Só você descer aqui na descrição do vídeo e procurar por como ter acesso aos materiais. Então você vai ter acesso aqui a todos os códigos que você vai precisar para poder fazer esses efeitos de texto aí no elemento. Show de bola? Então vamos voltar aqui para dentro do editor. E agora a gente vai começar aqui então pelo Shine Effect. Então esse daqui é um widget de título, né? Como você pode perceber aqui, você pode usar aí qualquer widget que tenha conteúdo escrito, beleza? Widget de texto, de título, qualquer tipo de widget aí que você possa escrever, né? Você consegue usar para aplicar esses efeitos, tranquilo? Então você vai arrastar aí o teu widget, vai escrever o teu conteúdo. Aqui em estilo, a única coisa que você vai mexer aqui para o Shine Effect é na tipografia, tá? Aqui pelo Elementor, né? Você consegue mexer na tipografia aqui tranquilamente, tá? Aumentar texto, diminuir, definir a família da fonte, peso e etc. Eu vou voltar aqui pro tamanho 95, que era o que estava. Então aqui você consegue mexendo na tipografia dele para ajustar aí alguns valores. Na cor do texto, por aqui, por dentro do elemento, né, da edição do elemento, você não vai conseguir alterar isso, tá? Isso aqui tem que ser alterado diretamente no código. Então, independente da cor que você selecione aqui, ele não vai pegar essa cor, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui em avançado, você vai copiar esse texto aqui, tá? Ele tá bem aqui em cima, é o primeiro deles, né? Então você vai ver aqui o Shine Effect, tá? Você vai copiar esse Shine Effect, você pode colocar ele tanto aqui dentro das configurações da página, vem aqui em avançado, coloca aqui, né, no CSS personalizado da página, ou então, se você quiser, pode colocar aqui dentro da aba de avançado do próprio widget e colocar no CSS personalizado do próprio widget, tá bom? Isso aqui independe. Vou até abrir aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então aqui, se você reparar, eu tenho a classe Shine Text, perfeito? É só você copiar essa classe aqui, só o Shine Text, tá? A classe ali você não vai copiar, a classe 2 pontos você não copia. Só o Shine Text, vai vir aqui em Layout, e aqui na classe CSS, você vai colocar o Shine-Text. E aí, cara, se você quiser usar esse mesmo efeito em outros widgets, basta adicionar a classe ShineText nesse outro widget. O código CSS do efeito você cola uma única vez, ou dentro do widget, como eu fiz aqui, ou na página, como eu mencionei anteriormente. Depois é só chamar o efeito pela classe sempre que precisar, porque o CSS já está aqui dentro. Beleza? O mesmo vai ser para todos os outros aqui que a gente vai utilizar também com classes, né? Por meio de classes. É só você colocar aqui uma vez só o código e depois em qualquer outro widget de texto, de título, enfim, você coloca a classe neles que ele vai puxar esse CSS aqui. Então vamos entender algumas coisas aqui nesse código, né? A gente tem aqui, ó, se você reparar, eu coloquei aqui aonde vocês vão editar, beleza? Então vocês vão editar só onde está essa partezinha aqui, ó, desde esse comecinho até esse finalzinho aqui. Todo o resto você vai manter do jeito que tá. E aí vamos lá, tudo que está em roxinho aqui é comentário, então você pode alterar esse comentário. Vamos supor, a gente tem aqui o hexadecimal da cor, né? Como é que você tem acesso a esse hexadecimal da cor? Cara, você pode vir aqui, ó, dentro do próprio elemento, qualquer lugar aqui que tenha paleta, então, por exemplo, né, esse cara aqui de fundo, você vier aqui em estilo, ele vai ter uma paleta de cor, né? Então você define aqui, ó, qual a cor que você quer. Vou pegar, sei lá, esse salmão aqui, e aqui você vai ter o hexadecimal da cor. Tá? Esse aqui é o código que você precisa. Repara que quando eu vou alterando a cor, ele vai alterando o hexadecimal também. Perfeito? Então você copia esse hexadecimal aqui. Vou voltar para o que estava antes, né? Na verdade, vou botar aqui na cor primária. Vou voltar ele aqui no widget, em avançado, que é onde está o meu código. E aqui eu vou trocar esse valor aqui, beleza? Você vem aqui e troca ele pelo valor da sua cor. Agora você tem, né, a cor aqui em salmão.
Para você se achar melhor, você pode escrever aqui também, ao invés de cor do texto, eu coloquei isso daqui só como um mapinha, né, para vocês poderem ir entendendo o que cada coisa vai fazendo aqui dentro, tá? Se você quiser colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui então escrito salmão, que é a minha cor. A mesma coisa aqui na cor da faixa também, se você quiser, para você poder se achar melhor, né, como isso aqui é um hexadecimal, você não tem precisão ali de saber que cor é essa, às vezes você esquece qual é a cor, então pode deixar comentado aqui a cor, né, tanto aqui dessa parte do texto, quanto da cor da faixa também. Essa faixa branca que vai passando aqui, ó, FFF, é o hexadecimal da cor branca. Se quiser colocar aqui também como salmão, por exemplo, deixa eu voltar aqui então, para como estava antes, e agora aqui a gente vai colocar ele como salmão. Então agora a cor da faixa é que vai ficar salmão, beleza? Então você pode ir alterando isso daqui, tá? Todos esses valores aqui dentro, até os comentários também, para você se achar de forma mais fácil. Se você quiser, você pode alterar também, porque isso não altera em nada no código. Show de bola? Então vamos lá, aqui a gente tem a direção do brilho, ele está em 120 graus, o que significa que ele está na diagonal, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 90 graus, ele vai ficar na vertical, né? Então, ele vai passar aqui, né, em linha vertical. Beleza? Então você pode ir alterando esses valores aqui bem tranquilamente. Aqui é a largura da faixa, né? Então, se você quiser ela um pouco mais grossa, bota aí 20%, que ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Se você quiser ela um pouco mais fina, sei lá, bota aí uns 5%, que ela vai ficar um pouquinho mais fininha. Eu vou voltar aqui para os meus 10%, que era como estava antes. E aqui a gente tem a velocidade da animação. Então, quanto menor a velocidade aqui, né? Quanto menor o valor, mais rápido ela vai acontecer. Então, se eu colocar aqui 1, por exemplo, vai ser bem mais rápido. Se eu coloco 9, vai bem mais devagar, tá? Então você pode definir aqui alguns valores para personalizar aí o design do teu jeito. Show de bola? Então já falamos sobre o Shine Effect, vamos pro Scanlines, né? Aqui no caso, mesma coisa, na cor do texto, você não vai conseguir alterar, tá? Isso aqui tem que ser alterado diretamente no código. Então, o mesmo esquema aqui do Shine Effect, tipografia você vai conseguir mexer por aqui sem nenhum problema. Todo o resto é só lá no código. Então aqui é a classe CSS e Scanlines. Você tem aqui também, ó, no CSS personalizado, você tem a classe comentada aqui. Então é só copiar essa classe e colocar ela aqui dentro de layout na classe CSS, beleza? Vamos falar aqui algumas coisas também sobre CSS. Aqui a gente tem a cor das linhas, né? Então, no caso aqui, a cor da linha, a gente tem a cor da linha e a cor entre as linhas. A cor da linha é essa que está aparecendo branca, né? Se você reparar aqui, ó, como a gente está, né, com ele bem aberto aqui, bem amplo, ele está indo para fora aqui desse box, né? Pode ficar tranquilo que isso aí não vai acontecer com vocês, só está acontecendo aqui comigo porque eu ampliei aqui a página para vocês poderem ver melhor o código. Mas lá no preview vai estar tudo direitinho. Então aqui, ó, se você reparar, essa parte aqui, ó, ela é escura, mais escura do que essa parte daqui. E ele tá com essa mesma cor, né? Aqui, tanto aqui quanto aqui também. Então o que que significa? Que a cor das linhas é branca e a cor entre as linhas, que dá esse efeito aqui, é transparente. Se eu colocar um hexadecimal aqui, por exemplo, aquele nosso salmão, né, que a gente pegou ali, vou colocar ele aqui. Então agora, ó, a cor entre as linhas vai ficar salmão, beleza? Então isso daqui, ó, bem tranquilo, tá? É só você alterar aqui a cor da linha que você quer, coloca aqui o hexadecimal e a cor entre as linhas também. Se quiser transparente, eu acho que para esse efeito fica melhor ser transparente, mas se quiser colocar uma outra cor também, fica à vontade. Aqui a gente tem a espessura da linha, tá em 2 pixels. Se eu coloco aqui, por exemplo, 9 pixels, né, vai ficar bem mais grossa essa linha. Aqui a gente tem um espaço entre as linhas, né? Então aqui, ó, a gente está com ele com 4 pixels. Se eu colocar aqui um espaço também de 9, ele vai ficar bem mais espaçado. Ou se eu colocar aqui, por exemplo, 1 pixel, vai ficar bem menos espaçado. Eu vou manter aqui como 4, que eu achei que ficou um bom tamanho. E aqui você tem a velocidade da animação, tá? Mesmo esquema. Coloca aí a velocidade que você achar melhor. Coloca aí, sei lá, 3.5, 9.5 para ele ficar mais devagar, enfim. Eu vou voltar aqui para os meus 2.5. Então, dessa forma, você consegue fazer a edição do Scanline Effect. Show de bola? Vamos agora para o Outline Flicker. Aqui no Outline Flicker, se você reparar aqui, ó, a cor do meu texto está como transparente, né? Se eu tirar a transparência dela aqui e colocar uma cor, ele vai aplicar a cor dentro, né, do contorno, ou seja, o preenchimento, tá? Então aqui você pode ter um preenchimento também se você quiser. Como a ideia desse efeito é ser realmente ali só um contorno, né, que pisca, você pode reparar que ele dá uma piscada aqui em roxo de vez em quando. Então, o essencial aí, cara, é que você coloque realmente aqui como transparente, né, para que você tenha a mesma coisa que eu falei aqui, né, sobre esse Outline Text, vai servir também para esse daqui, para o Outline Flicker. Porque se você tem uma imagem aqui, como a gente está com uma cor, né, total aqui, é um preto total,
não tem problema a gente colocar aqui também, né, dentro do preenchimento como preto total, que a cor é a mesma, então não vai interferir em nada, vai parecer que é só um contorno mesmo. Já se você tem uma imagem, alguma coisa, né, aí você coloca uma cor aqui e aí a coisa já desanda, né, não funciona mais tão bem. Então o essencial é que você coloque como transparente para que ele funcione, né, aí por cima de qualquer coisa, seja uma cor sólida ou então uma imagem também que tem várias cores, beleza? E aqui na tipografia é a mesma coisa, você vai definindo aí tamanhos, família de fonte, peso e etc. E o resto é aqui em avançado. Classe CSS, Outline, Flickr, você tem aqui também comentado a classe para você poder copiar. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse código. A gente tem aqui a espessura do contorno, que está como 2 pixels. Se você botar aqui, por exemplo, 9 pixels, ele vai ficar bem mais grosso. Aqui a gente tem a cor base do contorno, que seria, no caso, o branco, né, que é a cor base dele, e a cor ao piscar, que é esse roxo aqui. Pode alterar essas cores também, já expliquei para vocês como é que pega esse hexadecimal. E aqui a gente tem a velocidade do ciclo. Então, se você quiser colocar ele aí, sei lá, como 6.5, vai ficar bem mais devagar. Se você colocar ele como 0.5, vai ficar bem mais rápido, né? E por aí vai, beleza? Então, bem tranquilo esse aqui também, nada demais. Vamos agora aqui, então, para o Typing Effect. Ele aqui tá dando uma cortada, né? Mas pode ficar tranquilo também, porque como a gente tá na edição e essa partezinha aqui, que é a parte da visualização, tá bem estreita, né? Então, por isso que ele tá cortando, tá? Mas se a gente volta aqui, por exemplo, ó, deixa ele menor, ele vai funcionar ele direitinho, né? Vai até o final, tá? Então ele vai pegar o tamanho da caixa, né? Ou seja, da caixa do widget de título aqui. Show de bola? Então pode ficar tranquilo que isso daí na visualização, né, não vai acontecer, tá? Então vamos vir aqui então em estilo. Se você perceber aqui, ó, aqui no caso eu posso trocar também a cor dele, né? O preenchimento dele eu posso trocar por aqui, tá? Todo o resto aqui mesma coisa, tipografia e etc. Tudo você pode alterar por aqui também. E aqui em avançado a gente tem a classe CSS, Typing Text, e o CSS personalizado dele também já está com a classe aqui, ó, para você só copiar e colar aí dentro. E a gente tem algumas coisas que a gente pode alterar aqui também, tá? Então a gente tem a duração para digitar e apagar, que no caso aqui está como 7 segundos. Se você quiser um pouco mais rápido aí, coloca como 1 segundo, vai ficar bem mais rápido. Quer um pouco mais devagar, bota aí uns 9 segundos, vai demorar um pouquinho mais. E por aí vai. A cor do cursor, que é esse camarada aqui, ó, que tá roxinho, né? Então, pode alterar a cor dele também, já sabe como é que faz isso. E a velocidade que ele tem, né, ao piscar. Então, aqui tá como 0.7. Se você colocar 1.7, por exemplo, ele vai piscar bem mais lento. Se você colocar aqui 5.7, por exemplo, mais lento ainda, tá? Então, você vai definindo aí a melhor velocidade para o teu design. Bem simplesinho também, né? A gente tem aqui agora também o Fanfill. No Fanfill, mesma coisa que desses outros, né? Do Shine, do Scanlines. Ele aqui no caso não vai funcionar aqui dentro, beleza? Você vai ter que alterar isso aí tudo lá dentro do código. Mas aqui na tipografia você também pode mexer aí tranquilamente. Todos eles, na verdade, você vai poder mexer aqui na tipografia, né? Tamanhos, família de fonte, peso, transformação, estilo, altura de linha, espaçamento, etc. Todos eles, tá? Você pode mexer por aqui sem nenhum problema. Alguns aqui só vai ter essa questão, né, da cor, que a cor, alguns deles não vai ser alterada aqui dentro do elemento, vai ser realmente alterada lá no código. Então, classe CSS Fanfill, no CSS personalizado, a gente tem aqui, ó, a classe comentada, copia e cola, e aqui embaixo que você pode editar. Então, cor do contorno é a cor do contorno, né, não precisa falar muito sobre isso. Tá, então aqui a gente tem também a espessura do contorno, que tá como 1 pixel, vamos colocar aqui, sei lá, uns 5 pixels, ele vai ficar mais grosso, beleza? Aqui a gente tem a cor do texto, né, ou seja, o preenchimento aqui, ele tá como transparente. Se você quiser colocar uma cor aqui, é só pegar o hexadecimal da cor que você quer e aplicar aqui. E aqui é a cor da animação, né, ou seja, esse roxinho aqui que vai e vem, tá? Então é só alterar aí também com o hexadecimal que você preferir. Aqui a gente tem o ângulo da animação, ele está em 90 graus. Se você colocar aqui, por exemplo, 120, ele vai começar, né, na diagonal e depois ele vai terminar na vertical. Então, nessa animação aqui específica, o ângulo só diz respeito ao início da animação, beleza? O final dela sempre vai ser linear. E aqui a gente tem a velocidade da animação, mesmo esquema. Quanto menor você colocar aqui, mais rápido ele vai. Quanto maior, mais lento ele vai. Show de bola? O outline a gente já falou, vamos agora para o Neon Pulse. Neon Pulse aqui em estilo você pode definir também a cor do texto, beleza? Define aí a cor que você quiser, eu vou manter aqui como meu primário. Tipografia, mesma coisa. Aqui em avançado, classe Neon Pulse.
CSS personalizado, tem aqui comentado a classe, é só você copiar aí e colar também, tá? Edição aqui, você tem a cor do neon, né, que é essa cor que fica aqui em volta. Você pode alterar aí para a cor que você quiser. Vamos colocar aquela cor lá, aquele salmão, né, que a gente tinha pegado. Então ele vai ficar salmão, beleza? Intensidade do neon aqui tá como 20 pixels. Se você quiser um pouco menor ele, bota aí como uns 10 pixels ou 5 pixels. Opa, botei como 50. 5 pixels, que ele vai ficar bem menorzinho, tá? Então é só você alterando aí esses valores também. Aqui é a velocidade da pulsação. Mesmo esquema também, tá, cara? Coloca aqui, sei lá, 5.5, ele vai demorar bem mais, né? Vai ter uma pulsação bem mais lenta. Você coloca aí 0.5, vai ser bem mais rápido. Bem tranquilo também. Aqui a gente tem o texto gradiente. Mesma coisa aqui também, não vai ter como a gente mexer, tá? Porque o texto gradiente vai ter que mexer diretamente no código. Todo o resto pode mexer por aqui. Classe CSS, gradiente, -text. Do CSS personalizado, tem aqui comentado, só copiar e colar também. A gente tem aqui a direção do gradiente, tá em 90 graus. Se eu coloco aqui, por exemplo, 120, ele vai ficar na diagonal, tá? E aqui a gente tem as cores, cor 1, cor 2 e cor 3. Ele, no caso, é um gradiente de 3 cores. Aqui eu coloquei um roxo bem escuro, né? Aqui eu coloquei um lilás e no final eu coloquei um branco, como você pode perceber aqui. Como eu disse anteriormente, se você quiser, você pode alterar esse campo de comentário aqui para a cor que você está utilizando. Então esse daqui é o roxo, esse aqui é o lilás e esse aqui é o branco. Tá? Para você poder se achar aí de forma mais fácil, beleza? Agora vamos aqui para o gradiente animado. A gente vai vir aqui então em avançado e estilo mesma coisa, tá, rapaziada? Não tem como alterar. Então pode ignorar essa parte aqui. Só na tipografia aí, como sempre, né? Pode alterar o que você quiser aqui dentro. Então, classe CSS, gradiente effect, CSS personalizado. Já tem aqui também escrito para vocês, né? A classe direitinha para copiar. E aqui vocês vão alterar as cores. Cor 1, cor 2, cor 3, mesmo esquema, bem tranquilo. Velocidade da animação, aqui tá como 3 segundos. Se você colocar aí 1 segundo, vai bem mais rápido. Se coloca 9, bem mais devagar. E aqui a gente tem, ó, o ângulo inicial. Ele começa com 0. Se você perceber aqui, o 1, ele tá como one turn. Ou seja, se você colocar 1 aqui, ele vai ficar parado, tá? Então é essencial aí que você coloque, por exemplo, 0, 2, tá vendo? Aqui ele vai começar a funcionar, 3 e por aí vai. Show? Eu vou colocar aqui como 0, que era como tava. Então, bem tranquilo também, nada demais. E esse aqui também, mesma coisa, tá? Mesmo princípio. Classe CSS Rainbow. A gente tem aqui, ó, algumas coisas que vocês podem editar. Velocidade da animação, ângulo inicial, igualzinho do gradiente animado, tá? Só que esse aqui tem mais cores. Então a paleta aqui, ó, rosa, laranja, verde, ciano, roxo, você pode ir alterando essas cores aqui também. Show de bola? Pro neon aqui, esse neon aqui ele ficou... Agora foi. Mesma coisa, tá? Aqui você pode alterar também. Você vai alterar aquela cor, né, do preenchimento. Show? Vou voltar aqui pro primário. Tipografia também, pode alterar o que você quiser. Classe CSS Neon Text. E aqui no CSS você tem dois valores aqui para alterar, que é a cor do neon, essa cor aqui, né, em volta, e a intensidade do neon, que aqui tá como 13 pixels. Você querendo ela um pouco maior, bota aí para 23, um pouco menor. É só você ir alterando isso daqui. Show de bola? E para finalizar com chave de ouro, a gente tem o texto com imagem. Aqui no texto com imagem, você vai também, né, aqui na tipografia você pode ir alterando o que você quiser. Na cor do texto não tem como, porque isso daqui é uma imagem. Então a gente vai vir aqui em avançado. Image in Text é a classe dele. No CSS personalizado também está comentada essa classe aqui, tá? É só você copiar e colar aí dentro. E aqui o que você vai mexer? Se você reparar aqui, a gente tem cover, size, né? Center é o enquadramento, no repeat é o repeat dele. Sabe quando você tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Você vem aqui em estilo, quando você coloca uma imagem aqui dentro, sei lá, vou botar uma imagem qualquer aqui só pra gente exemplificar. Você tem aqui, ó, posição, você bota centro ao centro, né? Anexo padrão, repetir, não repetir, tamanho da exibição, cobertura. Então são esses três valores aqui que você vai ter também aqui no código CSS. Show? Então aqui, ó, é o cover no caso é cobertura, né? Center é o enquadramento, ele tá como center, você pode botar como center top, por exemplo, que é o topo, né? É o centro da imagem, só que no topo. E aqui no repetir, você pode botar repetir, space, round, etc.
E aqui em cima é onde vai entrar a URL da imagem que você vai colocar aí dentro desse texto. Então, como é que você vai ter acesso a essa URL? Você vai vir aqui, ó, no WordPress, aqui dentro de mídias, você já tem que ter essa imagem upada aqui dentro, tá? Aqui no caso eu usei essa imagem aqui, se eu não me engano, mas eu vou colocar uma outra aqui só para a gente poder exemplificar. Vou pegar essa imagem aqui, copiei a URL para a área de transferência, vem aqui dentro, e aqui, ó, onde está o link, mantém as aspas, tá? Essas aspas aqui, elas precisam ficar aqui no código, você só vai trocar o link aqui dentro, show? Dá aqui um Ctrl V e agora ele vai pegar a minha imagem. Deixa eu tirar daqui esse cara aqui também. Então agora ele vai pegar aqui a minha imagem direitinho, beleza? Rapaziada, só duas observações que eu vou fazer com vocês aqui antes da gente finalizar esse vídeo, que eu esqueci de comentar anteriormente, que é o seguinte. A primeira delas é aqui no fanfill, tá? Isso daí vai servir para qualquer outro que ocasione esse mesmo problema, né? Vai servir também, tá? Essa mesma solução você vai dar, caso tenha. Eu só encontrei esse problema aqui no fanfill. Caso você encontre aí em algum outro efeito desses, você já sabe como é que resolve, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra maçã. Se você reparar, ó, o que vai acontecer aqui? Ele está cortando, né? Porque o efeito ele fica dentro da caixa, tá? Aqui na maçã, ele está cortando parte do tio e parte aqui também do C cedilha, né? Na parte de baixo. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Bem simples. Vem aqui em avançado. No preenchimento, você desvincula os valores e bota aqui, ó, um superior, mais ou menos aqui uns 9 já resolve para mim. E aqui no inferior, mais ou menos uns 15 já resolveu para mim também, tá? Então você consegue resolver esse probleminha aí simplesmente colocando aí um padding para ele, está um pouquinho maior, porque ele vai pegar o tamanho da caixa, beleza? Se você quiser também testar aí, talvez com margem também pode ser que funcione. Eu aqui no preenchimento eu consegui resolver, então estou passando para vocês a solução por preenchimento, tá? Então já sabe como é que resolve. E aqui no Typing Text também é importante a gente citar uma coisa. Esse efeito aqui é para ser um destaque, tá? Então não é para você colocar aí, por exemplo, em um texto gigantesco, tá? Que você tem ali, né, por exemplo, um box de texto aí que você vai escrever muita coisa, muito conteúdo, ele não é feito para isso. Ele é realmente um destaque. Se você colocar, por exemplo, aqui um break nele para quebrar a linha, não vai ficar tão bacana, né? Vai ficar uma coisa estranha, porque ali o cursor já ficou enorme e a coisa não está funcionando direito, tá? Então ele é realmente para ser uma coisa de mais destaque, tá bom? Se você quiser colocar aí um efeito de typing text para um texto de fato, ali uma coisa maior, a gente precisa de bem mais linhas de código para poder fazer isso. Se você reparar, até que as letras elas não vão aparecendo letra por letra como é numa digitação comum, né? Elas vão meio que cortando aqui um pouquinho a letra. É um efeito bem simples mesmo, tá, galera? Isso aqui é só para dar um destaque ali para alguma coisa. E uma outra coisa também que você pode perceber aqui, ó, se eu vier aqui em estilo, ele tá aqui como centro, o alinhamento dele é centralizado. Se eu colocar o alinhamento dele à esquerda, ele vai começar o efeito da esquerda para a direita, né? E a mesma coisa quando finalizar. Ele vai finalizar da direita para a esquerda, beleza? Então, só essas duas ressalvas aí para vocês, para que vocês entendam como é que funciona. E depois também não vim aqui nos comentários para falar, cara, oh, o efeito Typing Text tá bugado, não sei o que. Não tá bugado, tá, galera? Ele realmente é feito para ser um destaque. Então é para uma coisa, uma frase ali um pouco maior, né, que tenha mais destaque ali no teu site, você coloca esse efeitinho. Tá? Para uma coisa maior, realmente precisa de um código aí bem mais específico. Show de bola? Então segue o vídeo aí. Então dessa forma aí, cara, super simplesinho, você consegue fazer várias edições aí de texto, né, com vários efeitos super diferenciados, bem bacanas, bem fáceis de fazer. Só copiar aí e colar esses códigos e alterando ali valores bem tranquilos de alterar, né? Então, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal também. Toda semana aí tem conteúdo maneiro, aí tem conteúdo novo saindo aqui no canal da Criare. Então já se inscreve aí para ficar por dentro. E por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.